Fala investidor, bem-vindos ao canal. Eu sou o Anderson Costa, falo sobre fundos imobiliários Fiagro e Fiinfra aqui no canal. E nesse vídeo vamos falar sobre o BTAL11 ou abreviado BETA11, que é o fundo imobiliário de logística da BTG Pactual, que é ligado ao agronegócio. Para quem não conhece o fundo, o BETA11 tem como objetivo proporcionar rentabilidade e a valorização de suas cotas ao longo prazo através de aquisição e construção de ativos de escoamento e armazenagem distribuídos ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio. Então, basicamente, o BETA11 tem ali os seus imóveis espalhados por todo o Brasil e esses imóveis são alugados para produtores do agronegócio. Então, essa é assim que é a forma da rentabilidade do BETA11. Só lembrando, o BETA11 ele não é um fiagro, ele é um fundo imobiliário que é relacionado ao agronegócio, diferente de outros fundos de logística que tem aí relacionado com, por exemplo, Mercado Livre, Shopee e outros. No caso do BETA11, ele já é relacionado ao agronegócio, a logística dele é relacionado ao agro. Nessa imagem a gente consegue ver a localização dos ativos do BETA11, no total são 11 ativos que ele possui, sendo que 9 são ativos físicos mesmo, são os galpões que ele tem que é alugado, e 2 ativos são CRIs, são CRIs que ele faz a compra e faz a negociação desse CRI. E nós temos também a porcentagem da receita imobiliária total por ativo por estado, que nós temos que é bem dividido, e a gente consegue ver aqui geograficamente a posição no Brasil onde estão localizados os seus imóveis. A gente vê que é bem mais no centro aqui, que é bem mais na região de escoamento do agro. A gente vai voltar aqui na imagem anterior, que sobre a questão do objetivo, e lá mostra realmente de fato que o objetivo do fundo é justamente colocar os seus imóveis em locais mais próximos das principais rotas de escoamento rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. Isso é bem interessante, a estratégia do BETA11. Nós temos nessa imagem o volume financeiro do BETA11, a gente vê que a exposição por ativo é bem diversificado em imóveis e CRIs. Como eu falei para vocês, ele possui 9 imóveis físicos e 2 são operações de CRIs. Aqui mostra que 68% da receita do fundo vem dos imóveis, vem do aluguel dos imóveis, 29% vem dos CRIs, ele tem um pouco em renda fixa, 3%, e outros ali tem 1%. E aqui ao lado é a composição do patrimônio líquido do fundo. São 433 milhões em imóveis, em CRIs são 187 milhões, tem 17 em renda fixa, outros 5 milhões. O que ele tem a pagar, menos 10 milhões, sobra um patrimônio líquido do fundo de 632 milhões de reais. E mais abaixo nós temos os tipos de ativo, o perfil do locatário, o tipo de contrato, como a gente pode ver aqui, ele é bem diversificado. Aqui nessas porcentagens não é a porcentagem que ele tem desses tipos de ativo, essa é a porcentagem da receita que vem de cada ativo. Então, por exemplo, aqui 19% vem aqui do terminal de transbordo intermodal que ele possui, 27% vem dos CRIs, aqui 9% do terminal portuário e assim sucessivamente. Aqui os perfis de locatário e a porcentagem da receita que é entregue aos cotistas. 22% da receita vem da revenda de insumos, 31% açúcar e etanol, tem operador logístico, etanol de milho e também o tipo de contrato que são 100% contratos atípicos, ou seja, são contratos a longo prazo e isso é muito bom. Nós temos o indexador do BETA11, que é 100% IPCA, e aqui o VALT de 9 anos, ou seja, a média de duração de contratos do BETA11 é de 9 anos. A gente tem ali 8,5% dos contratos que vence em 2026 a 2030 e depois o grosso ali dos contratos, mais de 70%, só vai ter o vencimento a partir de 2031. Então a gente já fica despreocupado quanto o término de contrato desses ativos. Antes da gente falar sobre a receita do fundo, que provavelmente vai ter uma queda na receita do fundo nos próximos meses, isso é só um achismo do meu que eu estou tendo, mas a gente vai já falar sobre isso. Mas bora falar rapidamente aqui sobre o valor patrimonial por cota, que esse fundo tem e custa R$ 105,51, mas ele está sendo negociado a R$ 96,31. Então está com um P sobre VP aí de 0,91, está tendo desconto aí de 9% em cima do seu valor patrimonial, está sendo negociado descontado. Tem um número de cotistas de 43.797 cotistas e o seu último rendimento foi de 0,76
Para quem está comprando a R$ 95,33, está tendo um rendimento mensal de 0,79% ao mês e foi feito o pagamento, o último no dia 27 de junho. E para quem está aí comprando nesse valor de R$ 96,31, está tendo um dividend yield de 10,24% ao ano, comparado aos últimos 12 meses de entrega. E sobre a questão do seu rendimento, por que houve uma queda no seu rendimento? Como a gente pode ver que nos últimos meses ele vem essa média de entrega de 0,83 centavos, vem entregando 83 centavos, mas aqui no último rendimento, no dia 27 de junho, ele entregou 76 centavos e vamos saber agora. Mas antes, deixa aquela curtida no vídeo, se inscreva no canal que tem muito mais vídeos como esse aqui. Então bora lá entender o rendimento que foi entregue de 76 centavos, por que houve essa queda. A gente consegue ver que no próprio relatório ele coloca a evolução dos rendimentos aqui 2 meses, a gente vê que teve essa média certinho de 83 centavos, mas aqui no mês de maio houve uma queda para 76 centavos, porque caiu assim tão forte os rendimentos ao cotista. Eu falei para vocês que ele possui 11 imóveis, sendo que 9 são físicos e 2 são CRIs, e esses CRIs ele faz aquele giro, venda, compra CRI para poder destravar valor ao cotistas, e foi o que ele fez no mês de maio, como ele colocou aqui, que ele manteve a estratégia de operações táticas no mercado secundário, que é justamente com o objetivo de destravar a correção monetária acruada e não distribuída. Então, com esse giro, ele teve R$ 576 mil, que dá em torno de 10 centavos por cota, que foi alocado em reservas. E o ponto principal com a queda desses rendimentos é justamente de um CRI, que é do CRI Serpasa. Esse CRI Serpasa, ele vem tendo problemas recorrentes de não pagamentos, às vezes não paga, às vezes paga parcialmente, e isso faz com que a receita que é entregue aos cotistas ele tem uma queda. Não estava tendo um impacto significante nos últimos meses porque o fundo ele possuía uma reserva acumulada, então ele estava sendo utilizado essas reservas. No entanto, essa reserva foi sendo consumida e o fundo ficou com pouca reserva para fazer uma distribuição ao mesmo nível que vinha nos outros meses. Então, o fundo mostra aqui que ele vem acompanhando esse Crescerpasa, que houve o pagamento apenas parcial deste CRI. Aqui no relatório, o gestor coloca que o não pagamento da totalidade da parcela de juros do mês de maio foi parcialmente compensado com reservas acumuladas do fundo, e a inconstância na recorrência e magnitude dos pagamentos que deveriam ter sido realizados pela Serpasa tem afetado negativamente os proventos mensais do Beta 11. Então, como eu falei para vocês, ele só vinha com esse patamar de 83 centavos porque estava sendo usado reservas. No entanto, no mês de maio agora houve o primeiro impacto por conta desse CRI Serpasa que não vem fazendo as suas obrigações mensais ao Beta 11. Aqui a gente consegue ver perfeitamente a composição do resultado do mês. A gente vê que 58 centavos veio das receitas imobiliárias, dos CRIs veio 14 centavos, da renda física 0,03 centavos, com os ganhos de capital, com os giros que é feito daqueles com o CRI, houve 10 centavos, e as despesas do fundo, despesas financeiras, e o resultado do fundo foi de 0,76 centavos, foi distribuído esses 76 centavos e ele possui um resultado acumulado a distribuir de 12 centavos. Aqui também mostra direitinho como é a receita mensal por ativo. A gente vê que o grosso vem dos imóveis Coruripe, aqui 15 centavos, aqui do CRI Andale 10 centavos, e aqui mostra do CRI Serpasa, que foi de 0,04 centavos. Então, a gente vê que por conta desse pagamento parcial do CRI Serpasa, houve apenas 4 centavos. O rendimento poderia ser melhor, mas por conta do CRI Serpasa, houve uma diminuição. Aqui, com ganhos de capital do CRI, teve 10 centavos e totalizou 85 centavos, só que foi entregue apenas 73 por conta que tem as despesas dos fundos, 85 centavos menos as despesas dos fundos, que é de 9 centavos, aí que foi entregue então 73 centavos aos cotistas. E temos aqui os seus ativos que o fundo possui em seu portfólio, como eu já falei várias vezes, são 11 ativos, sendo que 2 são CRIs, os 2 CRIs aparecem aqui, o CRI Serpasa e o CRI Andale. Aqui também tem os outros imóveis com a localização, o tipo de ativo, o montante, que é o valor que o fundo tem em milhões de reais. Aqui os outros 5 ativos restantes, totalizando aí 11 ativos. Então você pode dar uma olhada, dar uma pausa para estar lendo aqui o valor de montante, o contrato, que tipo de contrato ele possui.
Para você que é novo aqui no canal, se inscreva no canal, vou deixar 2 sugestões de vídeos para você. Já deixa aquela curtida no vídeo, valeu e até o próximo vídeo.